E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos fazer a correção do exercício? Então, vamos lá. Na primeira questão, nós temos que ter em mente o que vem a ser esses dois conjuntos que são trabalhados aqui, que é o conjunto N dos números naturais, que são aqueles números indicados para contagem, eles indicam quantidade. Então, nós temos o início, que é um menor elemento, que é o zero, e ele vai crescendo infinitamente. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Bom, quando eu pego o conjunto dos números naturais e junto a estes elementos nós colocamos também os simétricos, nós teremos então a formação do conjunto dos números inteiros, que é composto pelos números negativos, os positivos e o zero, que é neutro, não é positivo e nem negativo. Então, de acordo com esse conhecimento, vamos resolver aqui as seguintes questões. Letra A. Eu quero o conjunto dos números que são naturais, portanto, eu tenho que procurar nesse conjunto aqui. Então, é o conjunto dos números que são naturais e que são menores ou iguais a 5. Então, o menor natural é o 0. E aí depois vem o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Notem que o x pode ser igual a 5. Então, nós vamos até o 5. Eu devo parar no 5 porque eu só quero que seja menor ou igual. O 6 já não é mais menor ou igual. Então, por isso, ele começa no menor elemento natural, que é o 0, e chega no 5. Chega no 5, ele acaba. Tá? É um conjunto finito que tem 6 elementos, do 0 até o 5. Item B. É o conjunto dos números inteiros. Esse asterisco aqui indica que o 0 está sendo retirado do conjunto dos números inteiros. Então, para essa questão, eu vou considerar só os negativos e os positivos. O 0 não. Além disso, tem que estar limitado entre o menos 3 e o 2. Ou seja, o menor elemento é o que vem depois do menos 3. Notem que aqui nós não temos menor ou igual, maior ou igual. Nós temos simplesmente maior do que menos 3. Portanto, eu começo onde? Quem é maior do que menos 3? Quem é o próximo? Isso mesmo, é o menos 2. Aí menos 2, seguindo sequência, menos 1. Aí viria o 0, só que é não nulo, então o 0 também foi expulso. Aí 1 e 2. Notem, é menor ou igual a 2. Então, é até o 2, incluindo este. Portanto, o nosso conjunto está aqui desenhado. Item C. Olha, o que eu quero? Eu quero o conjunto dos números que são naturais. Portanto, devo procurar nesse conjunto aqui. E que seja solução dessa equação, que é uma equação do segundo grau. Está lembrado da equação do segundo grau? Você faz via fórmula de Bhaskara, né? Delta igual a B2 menos 4AC. E depois diz que x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Pois quando você resolver essa equação de segundo grau, você encontrará aqui duas soluções. Eu já vou direto para as respostas, tá bom? As soluções, então, são, deixe-me ver, me parece que são menos 2, não, é menos 1 e 2, tá? Menos 1 e 2. Ok, o produto aqui é menos 2 e a soma é 1, tá correto, é isso mesmo. Então, as soluções são essas. Só que eu não quero todas as soluções, eu quero só as soluções que são naturais. Pergunto, essa solução aqui, ela é natural? Não, ela não é. Então, ela não serve para o nosso universo. Então, dentre as soluções, a única que é natural é o 2. Portanto, o conjunto C é um conjunto que tem um único elemento, que é o 2, conjunto unitário. Item D. Olha aqui, ó. Eu tenho que expulsar os negativos, porque o sinal é de mais, e tenho que expulsar o 0. Então, eu estou querendo somente os inteiros, onde eu tiro o 0 e tiro os negativos. Então, sobrou só isso aqui, ó. Sobrou só os positivos. Então, eu quero o conjunto dos números que são inteiros, positivos e que são menores do que 7.
Então, inteiro positivo menor do que 7, o menor elemento é 1. E vou somente até o 6, porque esse menor é menor estrito. Não pode ser igual, só menor do que 7. Portanto, vai só até o 6. Tudo bem? Então, está aí resolvido o primeiro item, primeira questão. Vamos agora direto, sem perder tempo, para a segunda questão. Eu defino o conjunto A e o conjunto B a partir das propriedades. E depois eu quero saber a interseção e a união entre esses A e B. Então, vamos lá. Quem é o conjunto A, pessoal? Vamos listar. É o conjunto dos números que são naturais, portanto, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e que sejam menores do que 7. Portanto, vai só até o 6. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Conjunto finito aqui. Já o conjunto B é o conjunto de que números? Conjunto dos números que são inteiros, só que não pode ser o zero. O conjunto dos inteiros sem o zero, que sejam maior do que menos 2. Então, começa lá no menos 1, né? Olha aqui, ó. Vamos lembrar da ordem, ó. Menos 3, é infinito para cá, né? Então, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Tem que ser maior do que menos 2. Então, é daqui para frente, tá? Só maior do que menos 2. Então, começa com menos 1, viria o 0, só que o 0 foi expulso por causa do asterisco. Então, menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Ele é infinito. O conjunto B é infinito. Então, vamos lá. A interseção entre A e B. Ora, a interseção entre A e B é formada pelos elementos que estão em ambos os conjuntos ao mesmo tempo. O 0 não está, o 1 positivo sim, o 2 também, o 3, o 4, o 5 e o 6. A partir daí o conjunto A acaba, e aí nós temos na interseção apenas até o 6. Vamos agora para a união entre A e B. Eu tenho que reunir todos os elementos que estão aqui, tá? Então eu tenho que fazer meio que uma junção dos dois conjuntos. Pega todo mundo e joga na união. Então, quem é o menor de todos? É menos 1. Basta seguir a ordem, né? Depois, olha o 0. Aí depois o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Como eu sei que no conjunto B vem o 7, o 8, o 9 e vem infinitos números, eu coloco reticências aqui na união. Portanto, a nossa união é essa e a interseção é essa outra. Ok? Próximo item. Questão de verdadeiro ou falso. Assinale verdadeiro ou falso. Vamos lá. A soma de dois números naturais é sempre um número natural? Isso aqui é verdadeiro. Eu comentei em aula que o conjunto dos números naturais é fechado em relação à soma. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer justamente isso, que a soma de números naturais está dentro dos números naturais. Ela está bem definida nesse conjunto. Sempre que eu pego dois naturais quaisquer, a soma deles continuará dentro do conjunto dos números naturais. Portanto, esse item é verdadeiro. Item B. Olha, esse conjunto aqui é o conjunto dos números não negativos e esse é o conjunto dos não positivos. Então, nos EMAIs, eu tenho o 0, que é neutro, e todos os positivos. Já nos E-, eu tenho todos os negativos acrescentados do 0. Aí veja bem, o que ele está dizendo? Se um número pertence aos EMAIs, ou seja, se o número está aqui, ó, e o outro está aqui nos E-, então o produto, ó, x vezes y é um produto, está em Z-. Pessoal, esse item é verdadeiro. Por quê? Porque se você pega um elemento desse primeiro conjunto e um elemento desse segundo conjunto, o que pode acontecer?
Pode acontecer de você ter pego o zero. Daí o produto vai ser zero. E o zero está em Z-. Isso é verdadeiro. Ou então, você pega um número que não seja zero e, portanto, você terá um positivo e um negativo. E pelo jogo de sinais, mais por menos é menos. Portanto, também estará em Z-. Então, as duas afirmações seguem que esse item é verdadeiro. Mais por menos é menos. Tá bom? Próximo. O quadrado de todo número racional é um número racional. Pessoal, veja bem. O que é um número racional? Um número racional, de acordo com a definição, é o conjunto dos números que podem ser escritos em forma de divisão de dois números inteiros, sendo que o de baixo é diferente de zero. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando o quadrado de um número racional. Ora, se o número racional é P sobre Q, o quadrado é P quadrado sobre Q quadrado. Ora, o que é P quadrado? É P vezes P. Ora, se P é um número inteiro, P quadrado também será inteiro. Portanto, P quadrado inteiro. Q quadrado também é inteiro. Por quê? Porque o Q é inteiro. Logo, eu tenho de novo uma divisão de inteiros. Portanto, o quadrado, P quadrado sobre Q quadrado, é racional. Então, o item é verdadeiro. Próximo item. Entre dois números racionais, sempre existirá um número racional. Isso aqui também é verdade. Entre dois números racionais quaisquer, é sempre possível encontrar um entre eles. Basta, por exemplo, fazer a média aritmética entre esses dois que estão nos extremos. Portanto, é verdade que entre dois racionais sempre existirá um racional. Logo, os 4 itens são todos eles verdadeiros. Vamos então para o item 4. Ordene os números abaixo e represente-os na reta real. Pessoal, representar os números na reta real significa colocá-los em uma ordem de crescimento, associando a pontos de uma reta. Cada ponto dessa reta é associado a um número real. E vice-versa, cada número real assume um lugar, uma posição na reta. Tá? Então, para termos de orientação, eu vou colocar aqui alguns elementos. Vou colocar aqui o 0, vou colocar aqui o 1, o 2, o 3, o menos 1, no sentido contrário, o menos 2 e o menos 3, apenas para nos situarmos. Em seguida, nós iremos pegar todos esses números e eu aconselho nós colocarmos as aproximações desses números para termos uma referência. Então, menos 3, já está bem claro quem é ele. Π é uma constante matemática, tem a ver com o diâmetro e o comprimento da circunferência. Ele é sempre igual a 3,1415. Esse número não é finito aqui, ele é um número irracional, então ele tem uma infinidade de casas a seguir. O número 4/3, que é um número racional, ele é obtido, por exemplo, na forma decimal, dividindo 4 pelo 3. O resultado dá 1,333 e esse 3 aqui se repete indefinidamente. Menos 1/4, eu divido 1 por 4 e a resposta é menos 0,25. Esse E aqui, ele é a constante de Euler. Assim como o π tem um valor constante, esse E também tem um valor constante. O valor desse número aqui é 2,7182, mas também é um número irracional. Então, ele continua com outras casas decimais. O número raiz de 2 também é irracional e vale aproximadamente 1,4142. De novo, isso aqui é só uma apresentação, só uma aproximação. Esse número menos raiz quadrada de 3 sobre 2 dá
menos 0,8666. Também é um número irracional. Tá? Aqui é apenas uma aproximação. Então, na hora de ordená-los na reta, basta ver aqui uma relação de maior ou menor, tentando organizar. Então, o menos 3 já está aqui. Já está aqui o menos 3. Ok? Está feito. Aqui é 3,14, que é o π. Então, olha o 3. Tá? Aqui seria o 4, né? Por aqui é o 3,5. Então, 3,14 é mais ou menos por aqui. Tá? São apenas aproximações. Então, coloco o π aqui. Quem é o próximo? Bom, o próximo é 4/3, que é aproximadamente 1,3. Vamos colocar ele aqui, ó. Aqui é o 1, aqui é 1,5. 1,3 é por aqui. Então, vamos colocar aqui, na verdade. Vamos colocar, então, 4/3 aqui. Quem é o próximo? Menos 1/4. Menos 1/4 é menos 0,25. Você pega o menos 1, né, que está aqui, e divide esse segmento em 4 partes. Chega bem aqui assim. Então, esse é o menos 1/4. Depois, 0,555. 0,555 é aproximadamente 0,5. Está mais ou menos por aqui. Próximo é a constante de Euler, 2,71. Aqui está o 2, já chegando no 3, mais ou menos, né? Então, aqui é o valor da constante de Euler, 2,71. O próximo, raiz quadrada de 2, que dá 1,4142. 1,4, tá? 1,4 é quase chegando aqui no 1,5. 1,4 é um pouquinho maior do que 1,3, né? Que é o 4/3. Então, vai dar um pouquinho maior do que esse. Tá? Um pouquinho só. Nós temos o raiz de 2. E o último é menos raiz quadrada de 3 sobre 2, que dá mais ou menos negativo 0,86. Chegando no menos 1, né? Então, mais ou menos por aqui é o menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, nós ordenamos e colocamos esses números aí na reta real. Próxima questão. Última, né? Sendo x um número natural menor que 30. Então, veja bem. O x é natural e é menor do que 30. Então, ele começa no 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos colocar aqui 8, 9, até chegar no 29, porque é menor do que 30. Então, o x está dentro desse conjunto aqui, ó. X pertence a esse conjunto, tá? Já o conjunto B é formado pelos números naturais, tais que esses números são iguais à raiz quadrada de número x. Então, veja bem. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a raiz quadrada dos números x. E essas raízes quadradas dos números x são os elementos do conjunto B. Então, repetindo, eu vou tomar as raízes quadradas dos números x, que podem ser esses, e o resultado dessas raízes quadradas fornecerão os elementos y do conjunto B. Mas esses elementos têm que ser números inteiros. Ou melhor, tem que ser números naturais. Então, vamos começar aqui o teste, tá? Vamos lá, o conjunto B. Começa a extrair. Quanto é que é a raiz quadrada de 0? Bom, a raiz quadrada de 0 é 0. 0 é natural? É. Então, estará no conjunto B, porque é raiz quadrada, tá? O conjunto B é o conjunto das raízes quadradas.
Então, tira a raiz do 1. Quanto é que é a raiz do 1? É 1. Também é natural. Beleza. Tira a raiz do 2. Que pena que a raiz do 2 não é natural. Então, a raiz do 2 não estará aqui. Por quê? Porque não é natural. Depois, raiz de 3 também não é natural. Raiz de 4 é 2. Raiz de 5 não é natural. Toda vez que a raiz não for exata, ela é um número irracional, né? Então, ela não é natural. Raiz de 6 também não é exato. Raiz de 7 também não é exato. Raiz de 8 não. Raiz de 9 é exato? É. Então, aqui vai o número. Certo? Quem que é o próximo número que vai ter raiz quadrada exata que está aqui no primeiro conjunto? Tá? Seria o 16. E quanto é que é a raiz quadrada do 16? 4. Qual é o próximo número que tem raiz exata? É o 25. Quanto é a raiz quadrada dele? É 5. Quem é o próximo número que tem raiz quadrada? Seria 36. Só que não me interessa calcular a raiz de 36, porque eu só devo calcular a raiz até o 29. Portanto, 36 já está fora deste conjunto. Logo, o conjunto B contém apenas estes elementos. Então, pessoal, com isso nós finalizamos a nossa correção. Torço aí que vocês tenham acertado todas. Qualquer dúvida é só me procurar que a gente tenta sanar essas dificuldades. Então, um abraço, bom final de semana e até a próxima.